Bom dia a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que essa gravação ela não apresente falhas, tá? Travamentos ou coisas desse tipo, né? Ela não vai ocorrer nossa aula normal, né, online, por conta de um incidente que aconteceu, né? E que vai necessitar da minha atenção justamente no é, para que vocês não ficassem sem a aula e aí se ficar alguma dúvida do WhatsApp, tá? E também podem estar encaminhando lá na sala virtual, tá? Ao final dessa aula ficará uma atividade que vai ser indicada também lá na plataforma, né? Peço que vocês acessem, ok? Os que ainda não foram buscar o seu e-mail, a entrada é pelo portão lá da lateral, e vocês podem estar indo de 8 até meio-dia, que é o horário que tem pessoal de secretaria, né? E aí vai ter vezes que vai ficar até depois de meio-dia, mas normalmente o pessoal da secretaria estão até meio-dia para fazer essa entrega. É, Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Semana retrasada, mas por conta de problemas na internet, ela está sem hora, tá? Então nós temos uma aula atrasada. E aí eu espero que após resolver essa minha situação eu grave uma segunda aula, que seria equivalente à aula de hoje, né? Então essa é a aula da semana retrasada, melhor, da semana passada. E aí eu vou gravar uma aula extra para valer como se fosse a aula da semana, beleza? Então vamos lá. A nossa agenda, para quem perdeu as nossas aulas anteriores, a gente está focando aqui no assunto de funções e suas aplicações, né? Está disposto lá no capítulo 3 do livro digital de vocês. Lá o capítulo 3 ele vai tratar sobre a função afim. Né? Esse capítulo ele vai da página 72 até a página 101. Né? Então, a gente já fez a discussão inicial sobre o texto das lâmpadas, né? Fizemos até uma atividade, espero que todos tenham conseguido postar a atividade lá na plataforma, tá? E aí nós, seguindo aqui o nosso roteiro, nós vamos de fato iniciar aqui nessa parte aqui, tá? Que é propriamente dito o estudo da função afim. Então, a partir de agora, nós vamos ver aqui como é que é feita essa introdução, né? Beleza? Ah, ah, e aí, uma das coisas que é notório, é fato e é evidente que aconteça, é a pergunta: vou usar isso para quê? Né? Ou seja, para que eu vou usar a função afim? Em que situações eu devo usar a função afim? Então, esse para quê é algo que sempre é recorrente, ou seja, nas situações que a gente está aprendendo um assunto novo, a gente sempre fica com esse questionamento, mas serve para que mesmo isso?
Vamos ver aqui algumas situações. Então, por exemplo, em nosso dia a dia, temos uma gama muito extensa de exemplos que podem estar sendo modelados por uma função. Por exemplo, se eu considerar esse aqui como primeiro caso, ó, o tempo de viagem é função, porque entre outras coisas, o tempo da viagem está relacionado com a distância percorrida. Quanto mais tempo você está viajando, mais já chegou. Enquanto menos tempo de viagem você tiver, uma distância menor você terá percorrido. Exemplo número 2, que na verdade é um exemplo do nosso dia a dia, né? A altura de uma criança é função de sua idade. Ou seja, se você pegar uma criança de 1 ano, por exemplo, ela vai ter uma altura. Se você pegar uma criança que tem aí seus, tipo, 3, 4 anos, ele já vai ter um tamanho diferente dessa de 1 ano, né? Nós temos também aqui o exemplo número 3 do cotidiano. Consumo de combustível é função, sim, porque entre outras coisas, o consumo de combustível de um carro está diretamente relacionado à sua velocidade. E se você, por exemplo, tiver um carro que anda muito com velocidade baixa, ou seja, ele é primeira, segunda, ele vai ter determinado consumo. Se ele já estiver andando com mais frequência nas marchas mais altas, aí a gente sabe que esse consumo de combustível ele diverge de que você andar somente de primeira ou segunda, né? E aí nós temos aqui um exemplo número 4. O perímetro de um triângulo é função da medida de seus lados. Enquanto maior são os lados do meu triângulo, maior será o perímetro. E o inverso também funciona. Quanto menor os lados do nosso triângulo, menor será o seu perímetro, né? Aí poderíamos citar, por exemplo, se 1 quilo de carne custa R$ 30, quanto que, se eu comprar mais carne, quanto que eu vou pagar? Se eu comprar menos carne, quanto eu vou pagar? Se você observar também esse ato de você comprar alguma coisa que tem um preço definido, também ele é um caso de função que ocorre no nosso cotidiano, tá? Então, fica para vocês analisarem, pensarem, né, essas situações. Aqui nós temos alguns outros exemplos, né? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que o conceito de funções ele é um dos mais importantes, não só na matemática em si, que é o que nós estamos estudando agora, mas em muitas situações do cotidiano, sim. Olha aqui outros exemplos. Aqui, ó, está diretamente ligado ao que nós discutimos na última aula. O valor que deve ser pago pela energia elétrica em sua casa é função do consumo. Então, por exemplo, se eu estou falando de energia, energia elétrica, aí o que acontece? Se o seu consumo ele está aumentando, ou seja, o seu consumo ele é alto, o custo para esse consumo também será alto, né? Por quê? Porque aqui a gente tem que o consumo ele é a função do custo. Então, quanto mais você consome, mais vai custar. Quanto menos você consome, menos também vai lhe custar. Aqui, como exemplo número 2, ou esse segundo ponto aqui, nós temos o custo de uma chamada telefônica interurbana. É função do tempo que demora a ligação. Então, aí é claro, é óbvio, né? Porque se a sua chamada, aqui, ó, essa sua chamada interurbana, você passou muito tempo falando, né? Sei lá, você falou 1 hora, o seu custo dessa ligação, ele vai ser diretamente proporcional ao tempo que você ficou falando, tá?
Então, fica-se aquela dica, né? Quanto mais tempo você utilizar, mais caro vai ficar. A dose de um remédio é função do peso da criança medicada. Também isso aqui é um caso de função. Por quê? Enquanto maior, esse maior aqui, gente, a gente não está falando em tamanho, tá? A gente está falando em idade. Então, enquanto maior for a idade dessa criança, maior vai ser o quê? A quantidade de medicamento, tá? Então, mais idade, mais medicamento. Menos idade, menos medicamento. O tempo gasto para ir ao supermercado é função da velocidade que se desloca. Se a velocidade média sua ela for maior, né, que eu estou usando sempre de maior, aí o que acontece? O tempo, ou a variação do tempo, também vai ser maior, tá bom? Então, se você diminuir a velocidade, obviamente que você gastará um tempo maior. Se a sua velocidade for maior, seu tempo já será menor. Então, velocidade maior, esse símbolo aqui até ele ficou errado. Vamos fazer o ajuste dele, tá? Porque aqui nós temos duas, opa, duas situações, tá? Se a velocidade é maior, o tempo vai ser menor. Se a minha velocidade for menor, o meu tempo, ou a variação do tempo, já vai ser maior. Tá? Ou seja, você vai gastar mais tempo para fazer a mesma função. O juro pago em um empréstimo é calculado em função da quantia emprestada. Né? Aqui eu faço uma ressalva para vocês, porque nós temos dois tipos de juros. Nós temos o juro simples e nós temos o juro composto. Tá? Então, se for simples, beleza. Né? O juro pago ele é calculado em função da quantia emprestada. Se for juro composto, aí é o que a gente fala que é juros sobre juros, tá bom? E aqui, último caso, falou que será pago pelo feijão é função da quantia comprada. Aí é óbvio, né? Se você comprar, por exemplo, 1 quilo, né, 1 quilo de feijão, você vai, você vai pagar X. Se você comprar 2 quilos, você vai pagar 2x, x, né? Então, aí esse x aqui está representando o preço do feijão, tá bom? Então, aí fica aquela ressalva para você, né? Que nós não estamos nos preocupando com tipo, com marca, né? Enfim. O que nos interessa saber é que o valor que você vai pagar é função da quantia que você está comprando. Quanto mais você comprar, mais caro você vai pagar. Quanto menos você comprar, menos você irá pagar. Beleza? Então, quais são os objetivos no ensino de funções? Vamos lá. O primeiro objetivo é compreender o que é função. Né? Função é algo que a gente já discute desde lá do início do ano, né? Função é uma operação matemática que vai ter uma variável dependente, uma variável independente, da qual eu posso fazer a escolha, e essa escolha vai me gerar um resultado. Dependendo do tipo de função em questão, ela vai ter as suas especificidades. Mas, no modo geral, quando eu estiver falando de função, eu vou ter que inicialmente compreender o que ela é e saber como identificar as suas variáveis. Né? Aqui nós já vimos, mas eu posso reforçar para vocês. Nós temos a variável independente, tá? Essa variável independente normalmente ela é representada pelo x, mas dependendo da situação pode ser representada por uma outra letra. E a variável dependente, né? E essa variável dependente ela é chamada de y ou o nosso f de x.
Aí aqui, lembrando, a variável independente é aquela que eu escolho a minha livre vontade, dependendo muito da especificação do conjunto solução de respostas. Já a variável dependente, o próprio nome diz, ela depende da escolha. Então, se você escolher um valor x, o resultado não vai ser x. Então, a gente diz que se eu escolho x, o resultado é algo diferente de x. E aí, no caso, nós estamos denotando por y ou f de x. Isso aqui é só simbologia, mas a representatividade é a mesma, tá? A diferença é que aqui eu estou usando uma letra diferente de x e aqui eu só irei fazer a substituição de x. Então, quando substitui o valor de x, você vai encontrar um determinado resultado. Aqui, o segundo objetivo do ensino de funções é determinar e utilizar essa lei de formação aqui. Então, para você associar essas duas variáveis aqui, obviamente você precisa de uma lei de formação. Ou seja, a lei de formação é uma lei que vai ter dois membros. Por exemplo, eu vou ter aqui um f de x ou vou ter um y. E aí eu estivesse me referindo ao dobro de um determinado número. Então, a função que representa essa minha fala seria f de x igual a 2 vezes x, ou seja, o dobro de uma quantia, ou simplesmente y igual a 2 vezes x, tá? E aí aqui a gente vai admitir que esse x, ele pertença ao conjunto dos números reais, beleza? Então, aqui no objetivo número 2, eu estou determinando e utilizando a lei de formação para construir a tabela de valores da função. Aí essa tabela, só a título de informação, aquela que passei para vocês, ó, ela vai ser composta da seguinte forma. Na primeira coluna, da esquerda para a direita, eu vou ter as minhas variáveis independentes, seja o valor de x que eu vou escolher. Aqui no meio, eu vou ter a minha função que foi dada, no caso, a f de x, né? E no final aqui eu vou ter o resultado. Então, nesta primeira coluna da esquerda para a direita, eu vou colocar o valor que estou escolhendo. Na coluna do meio, eu vou substituir esse valor que eu escolhi. Vou fazer a continha aqui, a operação. E quando eu finalizar a operação, eu vou ter um resultado. Esse resultado a gente deve inseri-lo na terceira coluna, tá? Objetivo número 3, escrever a lei de formação a partir da tabela de uma função. Então, em alguns casos, ele vai me dar uma tabela semelhante a essa, do ponto número 2, e vai pedir que eu faça a mesma coisa que está aqui no ponto número 1. Ou seja, eu vou transformar uma representação que está em formato de tabela para uma representação de expressão matemática. Objetivo número 4, analisar e interpretar gráficos, obtendo a partir deles informações sobre a função que representa. Aí aqui, né, claro, nós vamos ter o nosso plano cartesiano bonitinho, né? E aí nós vamos ter as possibilidades de ter reta para cima, de ter reta para baixo. Eu vou analisar se ela é crescente, se ela é decrescente, tudo mais, tá? Objetivo número 5, construir gráficos de funções. No caso aqui eu estou tratando agora de função afim. Quando a gente encerrar a função afim, nós iremos iniciar a função quadrática ou a função do segundo grau, tá? Só que aqui, esses gráficos que a gente vai construir, a gente vai construí-los com a ajuda de dois aplicativos. Aí o que acontece? Quando chegar na hora desses aplicativos, eu vou pedir que vocês gravem uma videoaula, né? Vocês gravem um vídeo de até 3 minutos, mostrando como que vocês fizeram a construção desse gráfico de uma determinada função que eu vou indicar para vocês, né? Aqui ele está sugerindo o Implode e GeoGebra. Nós iremos trabalhar com o GeoGebra porque ele dá para instalar no seu celular e dá para você fazer os gráficos e copiar a imagem gerada. E por fim, não menos importante, o objetivo número 6,
que é pesquisar sobre a aplicação do tema de funções, né? Isso aqui valorizando o trabalho cooperativo, né? Então, esse sobre as aplicações, posso aplicar função na economia, posso aplicar função na biologia, posso aplicar função no meu dia a dia. Agora, de que forma eu faço isso? Esse também é um dos objetivos, ok? Ah, então, será que travou? Vou ver aqui se travou, porque parece que não atualizou ainda, né? Eu perdi a conexão. E aí, quando perde a conexão, né, dá trabalho. Eu vou só reconectar aqui. Vou reconectar aqui. E aí, observem aí, deu uma lida aí nesse texto introdutório, né? E a gente já volta. Só vou reconectar aqui. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Até aqui, né, até esse slide aqui de função afim, a gente vai ficar como parte número 1 da aula. Daqui a pouco, assim que eu conseguir normal a conexão, eu continuo daqui e faço a segunda parte da aula, beleza? Até mais, já volto.